Olá, chegamos ao final de mais uma semana, pela graça de Deus, estudando a Sua Palavra aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos fazer a recapitulação da lição 7, o corpo unificado de Cristo. O verso para memorizar dessa semana está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado, Pai, por essa semana, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra juntos. Assim vamos crescendo em graça e no conhecimento da Tua vontade, meu Deus. Envia Teu Santo Espírito e nos ajuda neste estudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom, a semana está acabando, logo mais é sábado, e nós gostaríamos de agradecer a você que tem participado da nossa classe, se empenhado no compartilhamento dos vídeos. Não se esqueça, você pode participar da missão, fazendo parte deste projeto, compartilhando e curtindo os vídeos. Não se esqueça, verifique se você está inscrito no canal, deixe aqui seus comentários participando da classe e seja ricamente abençoado pelo estudo da Palavra de Deus. Lição na mão, vamos à recapitulação da nossa semana. Outro ponto interessante no sábado, você pode observar no verso para memorizar. A segunda parte dele vai falar dos objetivos dessa unidade, né, do corpo trabalhar junto. Ele fala assim, a metade do verso diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então você vê que à medida que nós, como igreja, como irmãos unidos, vamos trabalhando juntos, nós vamos crescendo também individualmente, espiritualmente, e vamos também nos aperfeiçoando para o serviço, que é a missão que Cristo nos deu, né? A missão que ele deu à igreja de levar esse evangelho. E aí ele diz que a edificação do corpo de Cristo vai ser bem sucedida, vai crescer. Um outro ponto a ser destacado é, além da unidade, é a diversidade. O Senhor concede dons, a igreja é feita de muitas pessoas com dons e talentos diferentes, e cada um agindo dentro desses dons, com os dons que Deus lhe deu, forma um corpo, a unidade em Cristo. Então, querer que todos façam a mesma coisa é ir contra os propósitos de Deus. Deus estabeleceu um para realizar um certo tipo de serviço, outro para outro, e não deve haver cobrança entre o que faz e o que não faz. Na parábola, por exemplo, os pés se achavam às vezes que era mais importante, porque carregava a estrutura, e o estômago vai dizer, mas peraí, mas sou eu que dou o alimento para que você tenha força e possa me carregar. Então, é muito importante nós pensarmos assim, nós somos um corpo unidos em Cristo Jesus e diversos. O primeiro aspecto aqui no domingo que o autor levanta é que Paulo ele faz um chamado a essa unidade e ele divide em dois pontos. O primeiro ponto é um chamado a alimentar a unidade do espírito, que ele fala aqui, que é você trabalhar as virtudes do espírito, que é a mansidão, a humildade, a longanimidade. Então, isso aí, quando você trabalha esses pontos, você vai estar contribuindo para essa unidade. Ele mostra uma ideia aqui de que isso não está construído ainda. Você precisa desenvolver e trabalhando esses pontos. O segundo ponto que ele levanta tem tudo a ver com o primeiro, que ele diz assim: que Jesus é a fonte da graça aos que lideram a proclamação do Evangelho. Ou seja, para você desenvolver esses pontos, é Jesus Cristo que vai te capacitar para isso. Ele é a fonte em que você deve se alimentar para que você consiga desenvolver isso e levar essa mensagem avante.
o próximo ponto que nós podemos destacar é que Paulo vai dizer assim, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, é um chamado a ter um comportamento de união, a ter um comportamento motivador, agregador, né? Nesse ponto, nós podemos analisar de duas formas. Nós podemos analisar do testemunho, ao andar assim, ao viver assim, nós vamos testemunhar da graça, do amor de Deus, mas também ao andar assim, nós vamos motivar o nosso irmão a viver essa experiência também, a viver influenciados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos contribuir para essa união. Então, o autor ele destaca 3 aspectos das virtudes que Paulo exortou a igreja a viver. O primeiro aspecto é a humildade. E ele vai definir que humildade não deve ser entendida como uma atitude negativa de autodepreciação, mas, pelo contrário, uma virtude positiva de apreciar e servir aos outros. Isso é ser humilde. Um outro aspecto que ele levanta é a mansidão. Significa a cortesia, a gentileza, o desejo de servir, mas servir com gratidão, servir com gentileza, sem arrogância. Isso é ser manso. O outro ponto que ele destaca é a longanimidade. E aí ele fala que é uma qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Que desafio grande, né? Ele diz que todas essas qualidades que nós vimos aqui, elas giram em torno de você abrir mão da sua vontade própria, do seu orgulho, né, para um bem maior. Em vez disso, se concentrar nos valores dos outros, ele coloca aqui. Então, se você for prestar atenção, essa maneira de viver aqui, ela é um incentivo à unidade. Então, a partir dessa lista, nós vamos perceber elementos dados por Deus, concedidos por Deus, para a unidade da igreja. Né? Em torno desses elementos, a nossa fé se baseia, as pessoas se unem. Né? Ele vai dar aqui elementos como batismo, um só batismo, uma só esperança, uma só fé, e o principal, um só Deus. Então, esses elementos vão basear a unidade da igreja. A lição destaca também 2 ideias sobre a unidade da igreja. A primeira, ela vai dizer que a unidade é um fato espiritual, ou seja, concedido por Deus, né? E ela está enraizada nesses 7 elementos que nós acabamos de dizer aqui. A segunda ideia que a lição destaca é que essa unidade ela requer zelo, empenho, ela precisa ser cultivada. Ele diz que, embora esses elementos sejam dados por Deus, para se obter essa unidade, é preciso o esforço da nossa parte também. Nós vemos que com Deus é assim, né, Ale? Tudo depende da vontade humana. Ele não obriga ninguém a nada, né? Deus concede a cada um o livre-arbítrio, inclusive nessa questão de viver em união, de estarmos presentes na unidade da igreja. Então, ele dá as condições, os elementos que a nossa fé precisa, mas a unidade vai depender do esforço, do empenho, da dedicação de cada um para ser conquistada. Um outro ponto que a lição destaca tem a ver com o que está no verso 6 de Efésios 4. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por todos e está em todos. Com essas afirmações, Paulo destaca 3 características de Deus. A sua transcendência. Deus é sobre todos. No mundo politeísta para o qual ele estava escrevendo, ele está levando a igreja a crer no Deus Criador, o Deus transcendente que é sobre todos. O outro aspecto de Deus é o governo atuante de Deus. Ele age sobre todos. Tenho certeza que todos nós aqui temos
sentido Deus agindo em nossas vidas. E o terceiro aspecto é a imanência de Deus. Deus está em todos. O fato de nós sermos cristãos, de nós termos tendência a viver uma vida em comunhão com Deus, é a ação de Deus em nós. Isso produz em nós unidade também. Então a gente observa no estudo dessa lição, o autor vai deixar claro que a citação do Salmo 68, versículo 18, acontece aqui na nossa leitura, na carta de Paulo. Ele faz uma citação desse salmo exatamente no versículo 8, quando ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É um trecho retirado desse salmo, Salmo 68. E o autor vai trabalhar dessa forma, fazendo o comparativo, né, do que aconteceu com Cristo, da sua exaltação. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que o derramamento do Espírito Santo acontece a partir do momento em que Cristo sobe. Cristo cumpre seu ministério, morre por todos nós, né? Cumpre o sacrifício e sobe aos céus. Ele sobe prometendo derramar o Espírito Santo. E é nesse momento que diversos dons são concedidos à igreja. Aqui na terça-feira, eu acho que vale a pena destacar também, em relação a esse episódio que nós estamos estudando, né, que é o derramamento do Espírito Santo e também os dons que Deus concedeu à igreja. Nós já falamos aqui essa semana que os dons são diversos. Ele está no plural aqui, né? Cristo exaltado, doador dos dons. Então, como nós já comentamos, não é a vontade de Deus que todo mundo faça a mesma coisa. Por isso que ele deu diversos dons. Nós temos que entender que a igreja ela vai crescer na unidade dela, mas na diversidade. A diversidade que vai fazer com que a igreja cresça. Cada um fazendo sua parte, cada um fazendo o que sabe fazer, o que Deus capacita. E nessa diversidade é que a igreja vai crescer como corpo. E é importante, né, Alexandre, destacar o quanto nós, enquanto corpo de Cristo, igreja, somos dependentes de Jesus. O autor escolheu um título da mensagem de hoje, é Cristo exaltado, doador dos dons. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos para nos capacitar a viver essa unidade e a cumprir a missão é dado por Cristo. No estudo de hoje, Paulo vai destacar, vai identificar 4 grupos de pessoas talentosas que recebem dons na igreja. Nós vimos aqui os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, são pessoas que Deus capacita no meio do seu corpo para desenvolver ministério cujo objetivo é a edificação, o crescimento e a união da igreja uns com os outros e com Cristo. Lembrando, né, Pai, que esses dons que foram destacados aqui, eles não são os únicos. Nós já estudamos e já vimos que os dons são diversos, são para todos, né? E isso você vai descobrindo conforme você vai interagindo na igreja, com os irmãos, né? Todos têm suas facilidades de fazer determinadas coisas. Então, existem diversos dons. Não é porque nós destacamos aqui esses 4 que quer dizer que existem apenas esses 4. Né? É verdade, Alexandre. E é importante no estudo nós irmos nos conectando com a realidade para a qual aquela mensagem está sendo escrita. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja não tinha as necessidades que tem hoje. A igreja contemporânea ela é muito mais diversa, ela é muito mais abrangente. Eu estava retomando aqui, no estudo do dia 27 de julho, a igreja, um templo sagrado,
é destacado que Paulo usa a metáfora com a linguagem biológica, que ela vai crescendo. Então, hoje, a necessidade da igreja hoje de pessoas com talento é muito maior do que era na época de Paulo. E Deus sabe disso. Deus vai capacitando pessoas para recepção, para acolher bem as pessoas para trabalhar com a questão da tecnologia na igreja, que é uma necessidade. Então, além desses 4 grupos de pessoas identificadas que nós vimos, existe hoje uma relação muito grande de pessoas que são capacitadas por Deus e que devota a esse ministério o seu tempo, o seu talento, e o corpo de Cristo é unido e avança na obra do Senhor. É importante nós frisarmos isso. No estudo de hoje, Paulo apresenta 3 metáforas que destacam os perigos teológicos, que são destacados. Primeiro, a imaturidade da infância. Ele diz, para que não sejais mais como crianças. Isso enfatiza a necessidade de nós, como cristãos, termos crescimento espiritual, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e ir crescendo espiritualmente. Um segundo perigo é o perigo do que Paulo chama aqui de alto mar, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro com ventos de doutrina. Então, nós precisamos estar firmes naquilo que cremos, sabendo por que estamos crendo na palavra de Deus. E o terceiro é ser enganado por pessoas ardilosas com truques. Então, a nossa fé não deve estar baseada no que as pessoas nos ensinam, mas na palavra de Deus, no está escrito. A respeito desses perigos, ele vai nos advertir sobre a divisão, que a divisão entre os irmãos pode contribuir para nós cairmos nesses enganos. Então, ele vai ressaltar que a união, quando os irmãos estão unidos, estão no mesmo propósito, né? Isso aí facilita, é como se fosse uma blindagem contra essas falsas doutrinas, né? Um ajudando o outro, um instruindo o outro, né? No estudo da Bíblia, na comunhão com Deus. Isso aí nos ajuda a crescer como igreja, firmes na doutrina verdadeira. Então é importante ressaltar o que está na lição, que a unidade da igreja é algo a ser buscado, algo a ser alcançado. E a lição traz o comentário que ela requer trabalho árduo. Então, essa unidade é algo que é dada por Deus. Nós já vimos elementos que Deus nos concede, mas que precisa do empenho de cada um. Então, você que está conosco aqui no canal, vamos juntos trabalhar com o poder de Deus para vivermos unidos como o corpo de Cristo. Muito bom, eu acho interessante essa concepção de que para um corpo estar saudável, ele precisa estar atuante, estar em movimento, né? Isso nos diz que nós precisamos estar em movimento, estar em ação, usando os dons que Deus nos concede, crescendo em graça, para poder contribuir para essa unidade, para esse corpo, né? O estudo da palavra, a caridade, o ajudar o seu irmão, o desenvolver os diversos dons, vai nos conceder crescimento pessoal e crescimento como igreja. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.